Alô, amigos da revista Carga e Transporte, muito bom dia, boa tarde, boa noite, bom tudo. Sejam bem-vindos a mais um Pitacos do Panessa. Hoje eu vou falar aqui rapidamente de uma notícia boa que chegou até nós semana passada, com o levantamento do desempenho dos portos do Paraná, lá em Antonina e no Paranaguá, que anotaram um recorde com um aumento nas exportações de 14%. De janeiro a julho deste ano, foram exportados através desses dois portos 21,8 milhões de toneladas, o que significa um aumento de 14% em relação ao ano anterior, quando foram exportadas 19 milhões e 100 mil toneladas de cargas. Interessante notar que os granéis sólidos representaram 70% dessa movimentação, outro recorde, 11% maior do que no mesmo período do ano passado, o que certamente é reflexo da super safra que o Brasil conseguiu este ano e também repetindo o desempenho da safra anterior, que também foi uma mega safra. Ou seja, no meio de toda essa pandemia, as exportações continuam em alta, baseadas principalmente nas super safras que o país vem conseguindo. Segundo a diretoria lá desses dois portos, Paraná é o principal porto do agronegócio brasileiro e ele é que apresenta um desempenho com maior destaque nesse setor. Só de soja em grão, o volume exportado passou de 10,6 milhões de toneladas, 57% a mais do que no mesmo período do ano anterior. De farelo de soja, comparando aos 3 milhões e meio de toneladas embarcadas este ano, o aumento registrado foi de 13%. Ou seja, um desempenho admirável e que traz certa tranquilidade, né? Segurando a economia e, enfim, dando sinais de que há realmente uma recuperação do setor como um todo. Mas além disso, semana passada trouxe outras boas notícias. Por exemplo, a venda de 12 caminhões Constellation da Volkswagen para a empresa Localix de Belo Horizonte. Esses caminhões eles são customizados especificamente para trabalhar na limpeza urbana e têm um desempenho notadamente voltado para a robustez. Eles rodam em torno de 3.800 a 4.000 quilômetros por mês, só recolhendo lixo, compactando o lixo e levando para os locais de despejo. Esses caminhões da Volkswagen, o Constellation, eles têm motorização de 256 cavalos e torque de 900 Nm, o que significa robustez a toda a prova. Além disso, aquela empresa, a maior empresa de locação de veículos, a Unidas, que tem uma divisão só para caminhões, anunciaram a compra de mais 80 caminhões Mercedes-Benz Atego, customizados também como caminhões betoneira. Esses 20 caminhões, desses 80 caminhões, 20 já foram entregues, 20 estão sendo implementados e 30 deles serão customizados no próprio departamento, no centro de customização da Mercedes-Benz, para versões 8x4, que significa a mais adequada para esse tipo de trabalho. Os caminhões serão locados para o serviço de fornecimento de concreto, que é uma demanda que vem crescendo também no país, devido ao retorno da atividade de construção, né? Construção civil. O mercado está reaquecendo, então esses caminhões betoneira que produzem cimento estão tendo maior procura. Outra informação boa da última semana é que a empresa MPV Terra Fértil, que distribui insumos agrícolas e atua no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, também aumentou sua frota com 25 caminhões Iveco Highway, que é o caminhão mais pesado da Iveco, também voltado para o transporte
na área de agronegócios, eles vão transportar fertilizantes. E a Volvo, que produz, além de caminhões, também produz caminhões off-road, além dos caminhões normais, a Volvo anunciou a compra, ou melhor, a Volvo produziu aqui no Brasil 50 mega caminhões articulados para trabalhar na área de construção, mas para ser vendido na Europa. Com esse negócio de pandemia, a unidade da Volvo de equipamento de construção diminuiu a produção, parou de produzir um período, então eles encomendaram para a filial brasileira a fabricação desses 50 caminhões. Esses caminhões irão para Noruega, Inglaterra, Polônia, Alemanha, Bélgica, França e Israel. São caminhões, vocês podem ver aí na foto, mega caminhões, eles são batizados como A30G e são desenvolvidos para o trabalho pesado junto à construção civil. E finalmente, uma outra boa notícia, a Iveco iniciou a entrega de 1.200 ônibus que eles conquistaram através de licitação, ônibus escolares, que eles chamam de ORE, ônibus rurais escolares, né? São ônibus menores e com características para rodar em terrenos acidentados, estrada de terras, estradas vicinais e etc. A Iveco venceu essa licitação de 1.200 ônibus e já começou a entregar as primeiras unidades e as demais serão entregues no decorrer deste ano. Segundo a Iveco, esses ônibus farão o transporte de cerca de 50 mil alunos em regiões rurais do país. Atualmente, segundo a Iveco, já rodam aqui no Brasil 8.500 unidades produzidas por eles. E é bom lembrar que esse segmento dos ônibus escolares é o que está segurando, né, a indústria do setor de ônibus, que foi a mais atingida, né? Transporte de passageiros e produção e venda de ônibus foi a mais atingida por essa situação toda da pandemia. E os ônibus escolares, especificamente esse segmento, continua em alta. Não é só a Iveco, a Mercedes, a Volkswagen, todos que produzem caminhões escolares continuam vendendo num ritmo bom. Mas então acho que as principais notícias da semana que passou são essas. E lembre-se, se você quiser mais detalhes sobre isso que eu falei, superficialmente, você pode ir lá no nosso site www.cargaetransporte.com.br, que você vai encontrar todas essas informações mais detalhadamente explicadas e apuradas. Muito obrigado pela presença, pela paciência, pela assistência e nos vemos novamente na próxima semana. Um abraço a todos.